Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Aleluia. Uau, eu já estou bem abastecido. Deus tem falado tremendamente nesta manhã, né? À medida que você tem a expectativa, do que você derrama a expectativa, Ele vem e supre sua necessidade. E aí, se você vem à mesa e coloca à mesa algo para ser servido, e o Senhor vem e complementa, acrescenta e faz transbordar sobre a sua vida, sobre a sua família. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar contigo. Lembrando aos amados irmãos, você que tem filhos, você que tem netos, sobrinhos, né? Que são na faixa etária de 9 a 16 anos, você precisa enviá-los à embaixada, né? Uma organização missionária que tem realmente abençoado muitas famílias através dos seus filhos, ministrando sobre a vida deles, sobre caráter, sobre hombridade, sobre como ser servo, como estar servindo no reino de Deus. Tem abençoado mesmo. Nossa embaixada Lino Frota tem avançado, né? A cada Anver tem avançado. Estaremos representando também, estaremos no congresso em julho, com alguns embaixadores, né? Então vamos avançar, vamos investir nesses meninos, nesta geração, para fazer mudança, né? Para transformar uma sociedade que aos nossos olhos, às vezes, a gente pensa, né, vê algumas situações e já sentencia essa geração, quando na verdade os nossos lábios precisam ser lábios que abençoem, que em meio aos nossos olhos, aquilo que parece difícil, nós podemos fazer como o pastor Robson declarou aqui, rogar aos céus. O Senhor nos usa para abençoar esta geração, abençoar essa sociedade através desta geração, né? Amém? E aí também fica a palavra voltada aos homens. Vamos nos unir, vamos avançar, temos muito por fazer, temos algumas atividades, temos o coral masculino que se reúne na segunda-feira, não só para cantar, mas também para orar, tem tempo de comunhão, né? E você está participando também. E também temos o curso Cada Homem um Guerreiro. Já vamos iniciar o ciclo do livro 2, e o 1 já está deixando saudade, e a galera já está com as pernas balançando, porque se o 1 já foi pedreira, o 2 então, né, foi bem, né, esperamos que realmente, a nossa expectativa é que o livro 2 esteja realmente moldando os corações, haja essa disposição. Mas pastor, eu não fiz o 1, como é que eu faço para fazer o 2? Nenhum problema, vai abrir um novo grupo para o 1, e aí em seguida você faz o 2, não tem como pular, você precisa passar por essa etapa. E o primeiro é andando com Deus, onde fomos ministrados tremendamente, né, através do pastor Davidson, a respeito das lições maravilhosas, né? A galera gostou tanto, aprendeu tanto, que está pedindo revisão das lições, pastor Jesaías. 2 terças-feiras não foi suficiente, o pessoal quer mais um tempo para revisar, porque realmente foram bem profundas. Então, você que é homem e não participou, e agora sentiu um desejo, né, queimou o coração para participar, nos procurem após o culto, nos procurem à noite, a gente vai estar lhe passando as informações direitinho de como, nos próximos momentos, participar dela. 2 Crônicas, capítulo 20, abra sua Bíblia, por favor. Deus é bondoso, e eu fico assim maravilhado como Ele vai na sua graça, no seu jeitinho, lindo, como é que Ele encaixa as coisas. Combinei nada com o pastor Robson, combinei nada com louvor, e as coisas foram se encaixando, só dando combustível e confirmando que avança, porque esta é a palavra para ser liberada, essa é a semente para ser liberada nesta manhã. 2 Crônicas, capítulo 20.
me acompanhe até o verso 6. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já está em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? É interessante, quando a gente lê o texto, e eu me peguei nesse versículo 6, na parte B, quando fala a respeito de resistir. Não há quem possa resistir o Senhor. Não há quem possa resistir com o Senhor. Não há quem possa resistir ao Senhor. Mas em muitas situações, e em quantas vezes aí, queridos, nós, às vezes, escolhemos resistir. Quantas vezes nós somos confrontados, quantas vezes nós vivemos situações de aflições, e aí a gente, ao invés de buscar, a gente prefere buscar, outro caminho e não se encontrar, e não ter essa intimidade. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre 4 atitudes para sermos vitoriosos nas crises. Eu estava pensando a respeito deste momento, da palavra, da semente, desta manhã, para liberar. E aí, por dias eu buscava e não conseguia me encontrar um texto, alguma coisa que realmente me deixasse com o coração em paz. Mas tivemos na empresa essa semana, uma semana muito agitada, muito agitada. E aí, na sexta-feira, às 16 horas, foi dado um desafio. E esse desafio me deixou, confesso, como Josafá, eu busquei algumas versões, e tem uma versão que me chamou a atenção, se eu não me engano é NVI, diz que ele ficou alarmado. E alarmado, eu falei, rapaz, eu não lembro exatamente o que é alarmado. Tem a ver com alarme, com chamar atenção, ou não reagir a um alarme. E aí eu fui buscar. E aí quer dizer que se conseguiu alarmar, que está assustado e desassossegado. Na maioria das versões, voltando para esse texto, quando Josafá recebe a notícia, diz que ele estava com medo. Com medo. Você já sentiu medo essa semana, meu amigo, minha irmã? Você já sentiu medo? Ontem eu senti medo. Meu pai está no Caxias d'Or. E aí quando eu olhei, ontem foi a minha vez de ficar com ele. Eu olhei para a mensagem do meu irmão, Caxias d'Or, tal endereço, confirmou o endereço, aí ele, 16º andar. Eu, uau. Eu sou baixinho, então, quando vem a altura, eu não fico travado, mas que dá aquele frio na barriga, dá.
E entrei no elevador. E ele foi assim, quando para, né, daquela freada. E a saída dos elevadores é exatamente assim, ó. Não tem esse beiral aqui. É tudo vidro. E quando eu dou o primeiro passo, olho, né, para ver onde é o quarto, olho para a direita e eu vejo a Baía de Guanabara, aquela visão linda. E aí a perna fica assim, tremendo. E eu querendo tirar foto, e travada ali, e agora vou, não vou? Resisti e não tirei a foto. Fui nas salas, outra janela, né, aquela parede, praticamente assim. Eu lembro de uma vez quando eu fui visitar o meu irmão quando ele trabalhava na Caixa Econômica, e ele ficava numa sala no 31º andar, lá da Almirante Barroso. E aí eu, né, subindo o elevador, e aí quando chegou lá, né, o pastor Edson trabalhava lá. Aí quando eu cheguei para a gente conversar, falei que estava, né, a trabalho, queria conversar com ele. Ele, então vamos no terraço. Eu, subimos mais 2 andares para poder estar lá um momento para conversar sobre algumas coisas. Eu senti medo, muito medo. Mas na sexta-feira eu senti bastante medo, porque a gente tinha uma expectativa de 2 contratos para a empresa, que realmente seriam, né, são bons os contratos, mas na sexta-feira eu recebi uma notícia que apenas um problema que aconteceu poderia, de repente, ter o distrato no contrato. Não tinha nem 7 dias do contrato. Então foi criada uma grande expectativa, né, a gente festejou a oportunidade, de repente, 7 dias depois, o distrato. E aí eu chamei a responsabilidade, porque eu estava como um gestor desse contrato. Eu ia assumir a gestão dele e de repente isso acontece. E aí eu temi. Temi diante daquela situação, porque foi criada uma expectativa de coisas que poderiam ser geradas para a empresa. E eu realmente fiquei alarmado, fiquei temeroso com o que poderia acontecer. Fui para a Copa, comecei a orar, e os amigos vieram dando palavra. Não, calma, vai ser resolvido, não vai ficar assim, não vai ficar desse jeito. Até agora eu não sei o que vai ser resolvido. Fiz as ligações, orei, estou esperando segunda-feira o que pode acontecer. Mas esse final de semana foi gerado esta palavra. Diante de uma afronta, quais são as atitudes que eu preciso tomar? Diante de um momento de crise, de uma grande expectativa e uma possível frustração, como eu devo me comportar? E aí eu quero compartilhar com você justamente sobre o que foi gerado no meu coração nesse final de semana a respeito disso. Embora a gente, né, nessa noite, depois de pensar em tudo, pensar em descansar, e aí no sábado de manhã, pastor, eu já estava mais tranquilo, descansando mesmo, quando foi à noite, um som absurdo, até 2 horas da manhã eu não conseguia dormir. E aí mais um momento de crise. Aí eu aprendi o seguinte: quando a crise vem, o que a gente faz? A gente ora. E eu realmente dormi orando. Faz tempo que eu não faço isso de dormir orando. Mas eu dormi orando, eu comecei a agradecer a Deus, eu comecei a bendizer o Senhor, eu comecei a falar sobre estas coisas. E eu falei: Senhor, obrigado, porque está confirmando que realmente eu preciso cada vez mais buscar essas coisas. E aí uma das atitudes que a gente vê logo na situação em que Josafá, ele é confrontado. Eu falei todas essas coisas para você, porque de repente pode ser alguma coisa que você tenha ouvido ou participou, ou de repente surgiu em algum momento de sua vida e você deixou lá no canto. E esse medo toma conta de você até hoje, diante de algumas circunstâncias, porque você se apegou a ele, porque de repente ele grudou lá em você e você não abre mão dele. Você não aprendeu a conviver com ele, ou melhor, despachá-lo, dar uma ordem de despejo para ele. Mas diante da afronta, e a gente quer te lembrar quem foi Josafá, rei de Judá, o quarto da sucessão, o quarto rei de Judá. Uma das atitudes interessantes que eu, buscando a respeito dele,
alguns escritores escreveram que justamente ele era um sonhador. E eu vi, interessante, foi como é que o camarada teve capacidade para chamar Josafá de bobinho. Falei, como assim? Bobinho? Aí logo depois ele escreve, ele tinha um sonho de unificar os reinos, de que os reinos se tornassem um e buscassem adorar juntos ao Senhor. Uau, isso me deixou chateado. Eu assumi a briga com Josafá. Peraí, como é que chama de bobinho? Ele um sonho, e um sonho bonito, um sonho lindo de se sonhar. Talvez um sonho que você esteja sonhando, de ver a sua família novamente reunida, adorando ao único Deus, de ver a sua família novamente junto, vivendo, participando ativamente nas realizações do que a igreja tem promovido, as atividades. Talvez seja um sonho seu em que de repente o seu filho, sua filha, junto à juventude, teve algum tempo no CDR, teve algum tempo realizando coisas junto à juventude, mas agora não está mais realizando. Talvez você, jovem, talvez você, adolescente, que já fez algumas coisas na época das mensageiras, na embaixada, participou da juventude em algum tempo, mas algumas circunstâncias fizeram com que você estagnasse, parasse um pouquinho de realizar. E aí eu quero lhe convidar a pensar nessas atitudes que Josafá teve. A primeira atitude que ele teve, como a gente vê no verso 3, ele fala justamente, alarmado, com medo, assustado, desassossegado. E aí eu lembrei da embaixada, que a gente todo ano vai lá no sítio do sossego. E aí teve um embaixador, inocente, virou para mim, a gente vai no sítio do sossego, vai ser um sossego só. Eu falei, rapaz, você não tem ideia, não rola o sossego, é só o nome. Mas tem muita atividade, pastor? Tem muita coisa para fazer, Ah, Jesus. Lobinho, Abilene, Valente, E agora? Como é que vai ser? Mas aí Josafá estava alarmado, diz o texto no verso 3. Ele estava desassossegado, ele ficou incomodado, ele ficou agitado, talvez ficado sem dormir. E quantas vezes você ficou sem dormir diante de alguma crise, diante de algum problema? Quantas vezes você ficou assim, desassossegado, inquieto com essas situações? Mas a primeira atitude que Josafá teve diante desta afronta, desse conflito que foi criado, desta crise que foi gerada, ele decidiu consultar o Senhor. Uau! Quantas vezes você, jovem, já foi encerrando o ensino médio, e aí os pais criam uma expectativa. Filho, o que você vai estudar na faculdade, o que você vai fazer, porque toda a expectativa do pai é que ele prossiga, ele avance, cresça, A expectativa do mestre é que o discípulo supere, a expectativa dos pais é que você avance, seja alguém melhor, seja alguém mais habilitado, que você possa servir melhor a essa sociedade, com as habilidades, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Você já consultou ao Senhor a respeito da profissão? Você já consultou o Senhor em que faculdade você vai estudar? Você já consultou o Senhor a respeito de em que área você vai servi-lo na igreja? Uau, então essa é a palavra só para o jovem nesta manhã. Nada, querido. Você que já tem alguma idade, você está parado por quê? Você deixou de fazer por quê? Você deixou de realizar por quê? Há tanto por fazer. Jesus, mesmo olhando para os discípulos, ele disse assim: olha, vamos arar essa terra, precisamos plantar um pouco mais, porque trabalhadores nós já temos o suficiente. Não foi isso? Me ajudem aí, EBD. O que foi que o Senhor Jesus disse? A seara, os campos estão o quê? Branquinhos. Até me arrepio aqui, Jesus, mas acho que foi o ventinho dele.
Os campos estão brancos, prontos, dizendo assim: quem é que vem me colher? Quem é que vem falar comigo? Quem é que vem me ajudar? Quem é que vem me discipular? Ainda faltam os trabalhadores. Uau! Josafá foi consultar o Senhor. E por que você parou? Nós temos tanto para fazer, nós temos tanto para realizar nessa sociedade, nessa comunidade, neste lugar. Para quê? Né? Por que parou? Por que parou? Parou por quê? Mas aí Josafá, ele consultou o Senhor. E logo em seguida ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele proclamou um jejum. Isso me faz pensar justamente o fato de consultar o Senhor. E agora eu vou me voltar ao Senhor, eu vou me preparar para esse momento, já criando uma expectativa, já criando um ambiente, já vivendo, né, permitindo estar sensível àquilo que o Senhor há de falar. Quantas vezes nós oramos, nós consultamos ao Senhor, né, como se fosse de repente uma consulta médica, como se fosse de repente ir lá pagar alguma coisa no banco, eu vou lá, pago o boleto e vou embora. Quantas vezes nós compramos coisas pela internet, pagamos tudo, e às vezes a gente fica ali acompanhando o processo, se foi preparado, ou de repente no delivery, você compra, você acompanha o processo, né, do produto ser preparado, você fica ali no celular e acompanha até ficar pronto, e quando fica pronto, o seu coração bate mais, a barriga dá aquela roncadinha, e aí você quer mais, até chegar lá, e quando vem, o motoboy buzina, ufa, chegou. Por que é diferente quando você busca ao Senhor, quando você vai lá, consulta ao Senhor, e você não quer viver o processo, você abre mão do processo, você joga de lado, o Senhor sabe o que é bom para mim, e aí vai viver fazendo de qualquer jeito. Josafá nos ensina aqui de consultar ao Senhor, e proclamar um jejum, buscar mais intimidade, estar sensível aos sinais que o Senhor vai dar, estar sensível à voz do Senhor, continuar conectado, vivendo o processo. Talvez, querido, não seja justamente você o grande trunfo diante do checkmate que foi dado para você, de repente aquela situação que foi criada para você. Aí eu lembro de Jesus, aí no The Chosen tem muito legal o trecho em que Pedro e Jesus, e aí no momento em que Pedro vai andar, e Pedro pergunta para Jesus: por que tantas provas? Por que tem que passar por isso? E aí Jesus responde para ele: para que a sua fé seja aumentada. E aí vem as crises, a gente tem a oportunidade de aumentar a fé, mas a gente resiste o processo, a gente abre mão do processo, a gente não quer. E aí eu comecei a pensar, por que às vezes a gente não quer viver o processo? Esse apego todo a algumas coisas, espera aí, eu vou ter que abrir o coração, eu vou ter que me abrir para Deus, eu vou ter que largar algumas coisas que eu faço aqui, eu vou deixar de repente poxa, mas eu gosto de imprimir o meu julgamento, eu gosto de às vezes olhar para as pessoas, né, de falar aquelas coisas, às vezes eu falo assim, e aí eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de ficar sentado, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que de repente ter uma atitude diferente, né? Quando de repente eu vejo alguma coisa errada, eu não vou apontar e dizer que, quem é que é da área, vai lá fazer, e aí eu posso fazer. Quando eu aceito o processo, eu vivencio as etapas que o Senhor vai transformando o meu coração para a resposta que Ele tem para dar. Sabe, ao guiar o seu povo para a luta contra o exército inimigo, a primeira decisão de Josafá foi consultar Deus sobre o que ele deveria fazer. Como têm sido os seus desafios? Você acaba se apoiando nas experiências passadas para tomar uma atitude? Ou você considera, né, você zera ali as experiências e, Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender diante desta crise?
Quais são, Senhor, as oportunidades que virão? Prepara o meu coração para essas oportunidades. Prepara o meu coração para essas oportunidades. Quando estamos diante de um problema, de um dilema, de alguma dificuldade, é normal passarmos por várias coisas para tentar resolver. E aí queremos resolver do nosso próprio jeito. Porque Josafá, de repente, poderia assim, vem os guerreiros, então começar a fazer aliança com um monte de gente aqui, vou ver quem é que está próximo. Vou ver quais são os reis, vou ver, de repente, quais são as pessoas que estão próximas. E vou me aliançar a elas para tentar resolver. Se eu não conseguir resolver pela minha experiência, aí sim eu vou e consulto a Deus. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Mas a palavra, ela nos ensina de uma forma tão clara, que a primeira atitude deve ser consultar o Senhor e nos preparar para viver o processo. Isso é o que move o nosso coração. Quando consultamos a Deus, todo o caminho que tomamos para nos livrar, da crise, acho que será guiado por Ele, e Deus não falha. Deus não falha. Às vezes nós queremos, agir pelas próprias mãos, como se realmente, assim, existe uma possibilidade, e aí o plano B vai ser o Senhor. Josafá decidiu como plano único consultar o Senhor. Isso nos impulsiona, isso nos indica, e isso realmente nos conduz a viver essa condição que Josafá estava vivendo. Só existe um plano, e o plano é consultar ao Senhor, e viver dele, e viver para Ele, porque em meio das crises ela nos deixa confusos, nos deixa alterados. Deus, porém, tem a resposta para tudo, e certamente o atenderá. No verso 12, que nós não lemos, porque são 23 versículos aí, e aí tomaríamos um tempo, mas no verso 12, diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer. Aí você lembra do salmista, Elevo os meus olhos para os ribeiros. É isso? Para onde que vai? Eu não entendi, igreja. Elevo os meus olhos para onde? Mas elevo para onde? Os montes. De onde virá o meu socorro? Nos montes do Senhor vem o socorro. Aí é toda uma coisa que a gente vai explicar sobre a dos montes, mas aí voltar os olhos para o Senhor. Minha pergunta: quando foi que você parou de olhar para o Senhor e começou a olhar para os problemas? Quando foi que você parou de olhar para o Senhor e começou a olhar para as pessoas? Quando foi que você parou de olhar para o Senhor e começou a procurar justificativas? Isso me faz pensar quantas vezes, recentemente, houve um falecimento de pessoas próximas a mim, e durante o processo de hospital, de medicamento, vai para um lado, vai para o outro, e aí aconteceu a fatalidade. A gente quer dar desculpa para tudo. A gente bota a culpa no médico que atendeu, a gente bota a culpa no remédio que foi, a gente bota a culpa na atitude do paciente, que precisava fazer uma tomografia num dia, numa sexta-feira, e estava se sentindo mal, e falou que não queria fazer a tomografia, quando foi no domingo ele faleceu. E aí a gente quer dar desculpa para tudo. A gente para de olhar para o Senhor. Acontece algumas coisas erradas, a gente quer dar desculpa. Para de dar desculpa. Olha para o Senhor, mantenha o foco nele.
Olhe para Ele, mira nele, segue o propósito. Você não está à toa nesse lugar, sua vida tem propósito. Foca no Senhor, autor e consumador do quê? Da nossa fé. Fica ligado nele, não olha para a direita, não olha para a esquerda, foca nele, olha para ele, fica esperto. Em muitas situações, em momentos de crise, nós fazemos diferente. Nós não olhamos para o Senhor, nós olhamos para o problema. E às vezes nos diminuímos diante do problema. Às vezes nós colocamos Deus dentro de um copinho diante do problema. Às vezes nós criamos limitações para Deus diante do problema. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso que não há limites. É o Senhor do possível. Porque para Ele tudo é possível. E às vezes nós queremos o impossível. Não, tudo é possível para Ele. Tudo. Nos limitamos. Desejamos ficar quietinhos, porque se de repente acontece uma situação e eu vou querer desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler a Bíblia mais. E quantas vezes as situações vêm para promover essa saúde espiritual para a gente, mas a gente não quer. Josafá tomou uma atitude, ele consultou o Senhor, ele proclamou um jejum, e em oração, ele diante do povo, diante da congregação, ele disse assim: Senhor, diante dos problemas, nós não sabemos o que fazer, eu não sou nada, eu não sei o que vou fazer, eu não sei que passo eu vou dar, eu não sei o que vou falar para esse povo, eu não sei agora quais serão as próximas estratégias para essa situação, mas eu agora olho para Ti. Vira para quem está do teu lado aí, sua direita, sua esquerda, diz assim: diante da crise, olhe para o Senhor, porque Ele tem resposta. Amém? Amém? Glória a Deus. Olhe para o Senhor. Isso me faz pensar que, olha, Ele é rei, Ele está numa condição legal, né, de destaque, e muitas vezes quando nós estamos num destaque, nós estamos bem, mas aí a gente não quer se humilhar, a gente não quer, e aí eles colocam assim, humildemente: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu tens, o que eu sei é que Tu tens resposta para todas as coisas. Desfrutar da profundidade dessa fé. Aí a gente canta de uma forma tão linda: leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de ti. Não, peraí, vou perder o controle. Leva-me além, a um nível mais profundo. Aqui está legal. Senhor, aqui é confortável, aqui eu posso ficar. Para quê? Então não canta. Não canta. E aí deixa de desfrutar dessa profundidade. É porque aqui não tem água, senão eu ia ficar: leva-me além. Nadando de brada, de corda, leva-me além, e aí vou. Onde você perde o controle e Ele te conduz. Vai, filho, agora sim, vai mais fundo. Até então você respirava, agora eu vou conduzir a tua respiração. Agora eu vou conduzir por onde você vai. Ah, Senhor, por ali está difícil, não tem problema, essas correntezas vão malhar, e aí vão malhar a sua musculatura, a sua estrutura vai te fortalecer. Sabe por quê? Tem gente lá na frente que está fraquejando, e eu preciso que você chegue firme, que eu preciso que você seja fortalecido, para chegar lá e dizer assim: aqui ninguém fica para trás, vem comigo, vamos nessa agora, em comunhão, continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Para que vem as crises? Que o Senhor olha para a gente e diz assim: gostei de você, cismei contigo, Márcio, vou te malhar um pouquinho, porque eu quero te usar lá na frente. Jaime, cismei contigo, te vi lá sendo formado no ventre, te vi lá crescendo, tem me agradado.
vou te usar lá na frente, mas passa por esse processo aqui agora. Aprende, cresce, fortalece, vem nessa intimidade comigo, porque eu quero te usar onde você está. De viver essas coisas. Ah, Valéria, quanta coisa, né? Quanta dificuldade, mas permanecer é importante. Você tem raiz, e isso vai fazer dar continuidade. Não está à toa naquele lugar, o Senhor quer te usar com graça naquele lugar, e fazer transbordar através da tua vida. Mas Senhor, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Aí Ele diz, olha para mim, mantenha o foco em mim. Terceira atitude que Josafá tomou e move o nosso coração. Adore ao Senhor. 2 Crônicas 20, 18. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Uau! Como assim, pastor? Ele poderia ter se prostrado e o povo ficar assim de braços cruzados, esperando. Mas por causa da atitude dele, por causa do exemplo dele, por causa da postura dele, por causa do posicionamento dele. Ah, queridos, quantas pessoas estão frequentando as igrejas, quantas pessoas estão nas igrejas, quantas pessoas estão nos cultos, quantas pessoas estão membros de igreja, quantas pessoas batizadas dessas águas, mas que não têm posicionamento. Qualquer vento que vem, vai. Falta raiz, falta intimidade, falta profundidade. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos ter posicionamento, firmeza, e algo que às vezes nos falta diante das crises: convicção de quem você é em Deus, convicção de quem Deus é para você. Vem as crises, titubeia. Vem as crises, escorrega na banana. Como assim? Vem as crises, meu Deus, se desespera, fica lá desesperado. Calma, consulta o Senhor. Soube do problema? Senhor, tu já sabia. Eu creio que tu já sabia, e eu tenho certeza que tu já sabia. Então, me ajuda a entender também. Me ajuda a olhar para este momento e gerar uma oportunidade de amadurecimento. Interessante que a gente vai olhando o texto, e é a primeira vez em que os tangedores são colocados à frente diante da guerra. Tangedores, recebem aí? Tangedores, amém? Ministério de Louvor, tangedores. Tangedores? Tangedores? Amém, é a primeira vez, tangedores. Em muitas situações se levantam os guerreiros, se levantam para se preparar. Não, mas assim, eu busquei lá a espada, e aí eu fui em Efésios, e busquei tudo aquilo, e fui guerrear, e estava preparado para aquela briga dentro daquela situação. Mas neste momento, o Senhor coloca no coração para Josafá, e Josafá decide como atitude, ainda que ele estivesse preparado, com capacete, com espada, com escudo, né? Estava lá cingido, estava firme, mas a opção naquele momento era adorar ao Senhor. Está passando pela crise? E aí a gente lembra da música, vai dando glória a Deus. Está passando pela dificuldade? Vai dando glória a Deus. Senhor, essa crise, eu creio, é para mais uma vez nós glorificarmos o Teu nome. Aproveite, Senhor, essa oportunidade de crise. E aí eles estão pensando que vai ficar desse jeito, mas não no sentido, né, em que muitas pregações levam. Não, o Deus que eu sirvo, Ele tem lá a carteira assinada, e eu assinei a carteira de Deus. A hora que eu precisar, Ele tem que vir me ajudar. Não, queridos,
esquece isso, para com essa história. Nós é que o servimos, nós que somos instrumentos para a glória dele, para abençoar vidas. E aí, de repente, onde muitos vão olhar para você assim, quero ver diante dessa crise, cadê o Deus? A gente pode dizer, onde está a morte, a sua vitória? E aí a gente tem a oportunidade de servir de testemunho para aquelas vidas que estão enganadas, e de repente naquele momento podem até estar ofendendo você, mas na verdade eles precisam de compaixão, na verdade eles estão vazios e perdidos, e aí você tem a oportunidade que em meio a essa crise, glorificar a Deus, mas ter a oportunidade de abrir o coração, Senhor, eu estou precisando de um pouco mais de amor para amar essas pessoas que me perseguem. E aí talvez, quando elas estiverem em crise, vão te chamar num cantinho, onde ninguém está vendo, para dizer assim, vem cá, ora por mim, estou passando por uma dificuldade assim, 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 assim. E aí é a hora de você fazer valer, vem com vingança, com gosto de vingança, senta do lado, ora com ela e diz assim, eu te amo também, em nome de Jesus. Vou orar por você agora. Vou pedir a Deus para vir agora com intervenção sobre a sua vida e te abençoar. E o melhor, sabe a situação que eu passei? O Senhor me ajudou, me livrou, ainda que tenha parecido contra a minha expectativa, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E agora eu quero compartilhar com você esse Deus que eu sirvo. Faça com vingança isso, com gosto. Brincadeira, gente, mas agora é a hora de você provar a Deus que você ama. E aí você abraçar essa pessoa, você amá-la, andar junto, ter a oportunidade, porque todo movimento que o mundo quer é justamente, agora é a hora de você andar por cima da carne seca, agora é a hora de você, esculacha também, tá vendo, te esculachão lá, como é que fica isso? Negativo. Esta é a hora de você mostrar que você, transborda através de você o amor de Deus. Aí a gente lembra, quando Jesus disse que rios de valão, de água podre, daquela água salgada lá do Mar Morto, nada disso. Rios de água viva vão fluir do seu interior, vai fluir vida por onde você passar, vida, os ribeiros estão lá, de repente está seco os ermos, de repente a raiz está lá, não tem mais folha, não tem mais fruto, mas porque você se aproximou, porque você liberou a palavra, porque você entendeu o processo, porque você adorou o Senhor em meio às crises, porque você consultou o Senhor, porque você desejou viver de forma tremenda, intimidade com Deus, por onde você passar, e quando abrir a sua boca, rios de água viva vão fluir do seu interior. As pessoas, peraí, meia situação toda, você tem uma palavra de paz para mim, em meio a todas essas crises, problemas que eu estou vendo, você está sendo perseguido no trabalho, está sendo perseguido na família, quantas afrontas, e você ainda tem uma palavra de amor para dar para a gente, você tem uma palavra de perdão para liberar pela gente. Aí você diz, da boca sai que o coração está cheio, eu não resisto e tenho que liberar isso para você, porque a gente busca intimidade com Deus e Ele preenche, ainda que o mundo queria colocar carrapichos na gente, de vingança, de afronta, de querer bater de frente, essas coisas todas, você tira, com cuidado, e preenche, e busca aquilo que Deus tem para você. Sabe, Josafá, ele consultou o Senhor, Josafá, ele olhou para o Senhor, ele não resistiu, como é que eu vou olhar? E eu lembro de Isaías, ficou assim, como? Adorar ao Senhor, se aproximar dEle, nós temos essas oportunidades aqui no culto, mas assim, faça isso mais vezes em casa, faça isso mais vezes onde você estiver. Às vezes assim, as pessoas olham, está dirigindo no trânsito lá, aí está um camarada lá, falando algumas coisas, levantando a mão, às vezes chorando lá no volante, mas as coisas que Deus vai fazendo com a gente, e a gente libera. Isso vai trazendo exemplos, vai arrastando multidões. Ele adorou o Senhor em meio às crises, em meio àquela dificuldade.
Sabe, no texto 2, você pode perceber que enquanto o povo adorava, o Senhor foi à frente, resolvendo os problemas, tirando os inimigos do caminho. Adore ao Senhor no momento de crise, e não haverá mais crise alguma quando terminar. E aí você vai olhar para trás, como é que isso tudo aconteceu? E eu ainda estou aqui, em pé. O Senhor tem nos sustentado. A quarta atitude que a gente aprende, no verso 20, do capítulo 20 também: escuta-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão o quê? Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Tenha fé e obedeça ao Senhor. Quero convidar o louvor, os tangedores melhor. Tenha fé e obedeça ao Senhor. Irmão, não basta pedir, adorar e voltar os olhos ao Senhor. A resolução das crises também depende da atuação da nossa fé. Precisamos obedecer os mandamentos de Deus e ter fé de que Ele vai fazer o que é certo. Não enfrente uma crise achando que a vitória dela depende de você. Ela depende dos direcionamentos do Senhor. Deus tem a vitória, e Ele quer te dar a estratégia para você avançar. Ele sabe quais são as melhores saídas e a melhor forma de vencer um problema. Josafá e o povo de Judá venceram a batalha contra o exército inimigo. E o mais importante, eles venceram sem precisar lutar na carne. Sabe por quê? Eles lutaram com o Espírito. Quando a gente luta com a carne, a gente se machuca. A gente machuca. A gente deixa feridos. A gente comete o fogo amigo. Mas a palavra diz que o melhor caminho é lutar com o Espírito. Com o Espírito. Não é contra o Espírito, mas é consultar o Senhor, buscar a sua presença, e nessa intimidade, aí nesse momento você vai entender que você não é nada, que você não tem nada, e que todo conhecimento que você tem não serve de nada diante dessa circunstância. Você eleva os olhos ao Senhor. Senhor, o meu foco é olhar para Ti. O meu foco é confiar em Ti. E aí quantas vezes nesses dias, talvez nesse ano, você assumiu o controle da situação? Quantas vezes neste ano você achou que com suas próprias forças, elas seriam suficientes, ou seriam a razão da qual você conquistar a vitória de algumas coisas? Pastor, eu venho na IBD, eu leio a Bíblia, eu boto capacete, eu me cinjo da palavra, eu pego a espada, eu ponho os calçados, eu estou fazendo tudo isso. Mas nesta manhã, o Senhor está mudando a sua estratégia. Antes de você guerrear, adore. Você pode ficar em pé. Sabe, às vezes a gente quer adorar o Senhor e a gente olha para as pessoas. Davi está me olhando, então vou levantar a mão, não porque vai que de repente, né,
Ele acha que eu estou querendo aparecer com a mão levantada. Não, não vou. Que isso? Eu sou um homem forte, né? Eu tenho uma pinta de fortão. Não vou abrir meu coração, vou descer uma lágrima aqui, chorar diante do Senhor. Não vou fazer isso não, fala sério. Viram como Josafá se comportou? Se você quer vencer, sem se machucar, sem machucar quem está próximo de você, comece as batalhas adorando ao Senhor. Comece as batalhas chamando Deus para perto. Comece as batalhas se apegando ao Senhor. Se esvazia de si mesmo, se esvazia de si mesmo. Jesus deu esse exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo para mostrar como é que a gente deve fazer. Aí a gente quer fazer o contrário, né? Quer continuar cheio. Eu estou cheio de Deus. Mas aí quando precisa servir, aí quando precisa abraçar, aí quando precisa se derramar diante do Senhor, continua cheio. Cheio de quê? Se Ele nos convida a nos esvaziar diante dEle. Se esvaziar. Esvaziar das suas preocupações, esvaziar dos seus problemas. Vai colocando assim, ó, Ele estendeu a mão para você nessa manhã de uma forma tão clara. A palavra que o pastor Robson deu, que palavra tremenda. Ele citou testemunhos que estão na palavra a respeito de atitudes que chamam a atenção de Deus. Um coração realmente quebrantado. O salmista fala isso, que um coração quebrantado, ele não resiste. Quebrante-se diante do Senhor nessa manhã. Se esvazie das preocupações, se esvazie do problema, coloca diante dele: Senhor, eis aqui o meu problema, eis aqui o meu impossível, Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa crise, mas eu quero nesta manhã me derramar diante de Ti e levar os meus olhos, porque eu sei que Tu tens a resposta. Enquanto nós estivermos cantando, se desprenda disso. Sinta-se leve nesta manhã para adorar ao Senhor com liberdade, de sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui. Ele está aqui para receber os seus louvores. A palavra diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E nós glorificamos ao Senhor assim. Vamos cantar. Aleluia. Derrame-se diante de Deus. Esse é o convite nesta manhã. Eu me humilharei, Teu nome gritarei. Como criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do Teu olhar. Vamos dizer mais uma vez: eu me humilharei, eu me humilharei, Teu nome gritarei. Criança eu serei, mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Eu preciso do Teu olhar. Eu farei, Senhor, eu farei o que for preciso para Te ver, pois não posso deixar
deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Diga isso pra ele nessa manhã. Olha pra mim. Oh. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, Só eu sei do que eu preciso. e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. O que é que você tem comido? Sabe que se eu pela manhã comer um joelho, eu não vou ter apetite para almoçar. Para de comer joelho espiritual. Sabe, às vezes nós enfrentamos crises e grandes dificuldades e vivemos em desesperos porque não temos fome de Deus. A gente quer ficar comendo as coisas que são colocadas, que o mundo coloca, e a gente não tem fome de Deus. Igreja, por que nós estamos desse jeito? Por que pela manhã as cadeiras não estão cheias? Por quê? Porque nos cultos de quarta-feira nós não estamos lotados. Porque as pessoas não têm fome de Deus. Fome de Deus. Porque preferem os joelhos que o mundo tem colocado. Ah, eu tô cansado, mas chega em casa, vai ver Netflix, vai ver a série, vem cansado para a igreja, porque o Senhor renova as suas forças. Ah, eu tô triste, tô magoado, não vou para a igreja. Vem, porque o Senhor colhe as suas lágrimas e derrama a unção de cura sobre o seu coração. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não estou muito bem com meu irmão. Vem para a igreja, deixa a tua oferta num canto, se reconcilia com ele, volta aos dois, pega a oferta e traz no gasofilaço.
Escolha viver comunhão. Escolha ter fome de Deus. Chame a atenção do Senhor nesta manhã. Chame a atenção de Deus. Sobe na figueira. Grita: filho de Davi, eis-me aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sobe na figueira. Vai lá e toca nas vestes dele. Ele está neste lugar e quer moldar o seu coração. Seu coração. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Chama a atenção dele. Não importa a Aleluia. só eu sei. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. E eu preciso do teu olhar, rasga os céus nessa manhã. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim. Olha para mim, Senhor. Mas eu preciso do teu olhar. Olha para o teu povo, Senhor, que aqui se reúne em teu nome. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania sobre todas as coisas que existem. Nós sabemos que tu és Deus tremendo, poderoso em proezas e em maravilhas. Nós sabemos, Senhor, que tu ages no simples e no sobrenatural. Nós sabemos, Senhor, que tu nos conheces desde o ventre de nossa mãe. Nós sabemos, Senhor, que tu tens o controle da história. Nós sabemos, Senhor, que tu nos ama, que tu tens misericórdia, Senhor, sobre nós. Nós sabemos que a tua bondade é boa, perfeita e agradável. Olha para nós, Senhor. Olha para nós. Olha para nós, Senhor, nesta hora. Olha a dificuldade do meu irmão. Olha a dificuldade da minha irmã. Olha a crise do meu irmão, a crise do meu irmão. Olha, Senhor, o medo que até então, Senhor, fez o meu irmão e a minha irmã parar. Mas a tua palavra, Senhor, e nós tomamos posse dela nesta hora, que ela diz que o verdadeiro amor lança fora da ordem de despejo a todo medo. E não, nós declaramos em nome de Jesus, todo medo, todo espírito de covardia, em nome de Jesus, seja lançado fora desse lugar, dos corações dos meus irmãos, porque eles são especiais para ti, são servos teus e serão usados com ousadia, Senhor, por onde quer que vá. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre eles, porque eles são, ó Deus, povo teu, povo, Deus, especial para ti. Homens e mulheres que tiveram encontro contigo, e todo aquele que tem um encontro contigo, Senhor, é nova criatura, Senhor, em nome de Jesus, transformado, remido, regenerado pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nenhuma afronta de Satanás, nenhuma dificuldade, nenhum embaraço que até então tentou parar o meu irmão, tentou parar a minha irmã, em nome de Jesus, não há mais, virou passado, virou história, onde o Senhor veio com providência, restaurou a sorte e nos fez caminhar com graça. Virou um testemunho, virou um marco, e Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Pai querido, nos conduza em graça nesse domingo, nos faça cada vez mais ir em profundidade. Deus, seja uma semana, ó Deus, frutífera, seja uma semana, ó Deus, de boa sementeira, ó Deus, para levar por onde quer que a gente vá.
levanta, Senhor, como trabalhadores para começar a fazer a colheita. Deus, em nome de Jesus, desperta aquele que estava dormindo, desperta, Senhor, aquele que estava parado, levanta, Senhor, aquele que estava, ó Deus, deitado, olhando para as coisas, vivendo uma expectativa, assim como disseste, Senhor, no tanque de Betesda, o que te impede, o que é que te faça, o que está te pedindo? Eu estou esperando, não espera mais. Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Em Deus, em nome de Jesus, seja nesta manhã, levanta e ser uma bênção por onde quer que você vá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a PIB em Heliópolis, seja sobre todo Israel espalhado na face da terra. E, ó Deus, até que Deus venha, até que Jesus venha e possamos glorificarmos juntos e testemunhar de que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos um domingo abençoado, né? Ainda tem EBD, ainda tem mais profundidade, não vai embora não, fica aí, deixa Deus te usar, amém? Deus os abençoe.